Aleluia. É maravilhoso, irmãos, estar na casa do Senhor para adorar o nome dEle. E numa noite, irmãos, que tem um propósito de renovação, de libertação. O Espírito Deus, o teu Espírito, ele resplandece sobre as nossas vidas. O teu Espírito resplandece em nós. Se você puder e quiser, feche os seus olhos e adore este louvor conosco, em espírito. O teu Espírito resplandece em nós. Hoje eu vim com o intuito de adorar o nome do Senhor. Olha só o que você pediu. Pedimos e nos responde. Responde agora, Senhor. Responde agora o nosso clamor. O teu Espírito resplandece. O teu Espírito resplandece em nós. E eu quero ver o teu poder. também quero sentir, Senhor. Pedimos e tu nos responde. Responde agora. Responde agora o nosso clamor. Suplica agora. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui, no seu meio, no nosso meio. em nosso meio. Suplicamos, Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio. eu queria agora que você se colocasse de pé. Coloque-se de pé, irmãos. Baixinho agora, baixinho, baixinho. Levanta sua mão assim juntamente com a minha. O ministério vai estar louvando e você vai estar adorando. Adore ao Senhor. Comece a fazer uma oração aí, clamando a Ele, pedindo a Ele, para que hoje a sua oração possa subir até o céu e que Ele venha fazer aquilo que deseja o teu coração. Peça a Ele aí agora, vai pedindo, vai clamando Ele aí. O teu Espírito resplandece em nós. Vai clamando a Ele aí, em espírito de oração. O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Aleluia! Nós vamos cantar o coro mais uma vez. E agora você vai clamar bem alto, bem forte. O seu clamor vai ser ouvido nessa noite. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, para terminar, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio. creia nisso, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Graças a Deus. Ainda em pé, vamos receber o presbítero Célio, vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor e orando. Aleluias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém?
Aleluia. Quantos têm fé nesta noite? Aleluia. Quantos têm fé? Levanta a tua mão. Aleluia. Já agradou o Senhor, já deu o primeiro passo para você sair daqui nesta noite abençoada. Amém? Por gentileza, irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias em Lucas, o capítulo 7. Aleluias. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Vamos estar lendo como costume da igreja, amém? Eu leio um versículo, os irmãos, segundo e assim sucessivamente. Glória a Jesus, todos acharam, amém? Evangelho de São Lucas, o capítulo é o 7, o versículo do 11 ao 17. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, todos. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam paravam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Jesus. Vamos ler o 13 todos juntos novamente? E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Glória a Jesus, é a palavra para você nesta noite. Não chores, porque o Senhor, Ele está no nosso meio nesta noite. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite, irmãos, de milagre. Basta, irmãos, você crer. Aleluia, que Deus vai realizar um milagre na tua vida nesta noite. Estenda as tuas mãos para o alto nesta noite. Levanta a tua mão e oremos a Deus nesta noite. Bendito, eterno e maravilhoso Deus. Pai querido, na tua presença santa e gloriosa, Senhor, nós nos encontramos nesta noite. Pai querido, aqui está um povo, Senhor, que crê na tua palavra. Senhor, nós cremos no poder da tua palavra. Senhor, a tua igreja já declarou nesta noite crer. Aleluia, e eu creio no milagre. Senhor, que o Senhor possa derramar da tua glória neste lugar. Meu Deus, que haja cura. Meu Deus, que haja milagre, Senhor, aleluias. Visita, Senhor, nesta noite a cada coração, Senhor, e conceda segundo a necessidade da tua igreja, mas principalmente, Senhor, segundo a tua vontade, porque a tua vontade é infinitamente melhor do que a nossa vontade. Em nome de Jesus, eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Onde está a irmã Rafaela? Cadê a Rafaela? Vem louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos estar orando por você, pelos seus propósitos, por tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, nosso Deus. Logo após a Rafaela louvar o nome do Senhor, nosso Deus, presbítero Eudo, trazendo a saudação à igreja. Amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Tira desta cova.
fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oportunidade. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um prazer estar aqui na presença do Senhor Jesus para adorá-lo e exaltá-lo. Confesso que há muito tempo não participava de um culto numa quinta-noite e de libertação. Para quem não sabe, eu trabalho à noite e infelizmente durante a semana eu não tenho a oportunidade de estar participando dos cultos. Mas aprove Deus nos dar essa oportunidade nesse feriado para que adorarmos e exaltarmos o nome dele. Nesta saudação eu gostaria de deixar um versículo para a meditação da igreja, que está em 1 Coríntios 15, a partir do 57, onde diz: mas graças a Deus que nos concede a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queria dizer que a nossa vitória, graças a Deus, já está garantida, irmãos. Basta saber quando que nós vamos recebê-la. Mas eu tenho comigo que, a partir do momento que a gente sai do nosso lar e se dirige à igreja, já com o pensamento que algo diferente vai acontecer, com certeza a gente vai nos maravilhar com algo diferente nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que até a alegria salta de prazer na presença de Jesus. Então hoje é uma noite propícia para acontecer algo diferente, maravilhoso nas nossas vidas. Um milagre, uma cura, uma libertação, algo da parte de Deus para as nossas vidas. E que o Senhor Jesus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.
Graças a Deus. Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Ou esteja com algum familiar seu enfermo? Vem aqui na frente rapidamente, quero pedir aos obreiros, estejam ali descendo e ungindo. Vão passando óleo de unção aí para os irmãos, para os obreiros. Pode descer os obreiros, estão no púlpito aqui. Vamos ungir essas pessoas e vamos profetizar a cura. O milagre acontece quando nós acreditamos, irmãos. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos e anunciamos. E a palavra de Deus, ela nos dá autoridade para que nós possamos orar por aqueles que estão enfermos. Aleluia, glória a Deus. Pode estender as mãos, pode começar a ungir. Igreja, estenda as mãos para cá, vamos orar. Oh Deus maravilhoso e eterno Pai, eu quero nessa noite, juntamente com esses homens de Deus, apresentar os teus filhos. Estão recebendo a unção da cura nesta hora. Cura, Senhor, para a glória do teu nome. Visita aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, o irmão Daniel, o Elias, aqueles que nós lembramos, aqueles que nós não conseguimos lembrar, os que estão perto e que estão longe. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, nós profetizamos a cura. Toda enfermidade cesse agora. Da planta dos pés aos fios de cabelo, nós profetizamos a cura sobre você, sobre a pessoa que você está representando nesta noite. Receba de Deus agora esta unção, receba essa cura na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, meu Pai, e nós já te agradecemos pelos olhos da fé, porque eu creio no agir de Deus e lhe somos gratos por isso, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, mas assente glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Tem um pedido aqui para o pastor José Augusto, irmão da irmã Nilza, louvar o nome do Senhor com hino. Glória a Deus. Pode vir aqui, pastor, para louvar o nome do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão Vilfredo, né? Tem um louvor preparado aí? Então já deixa preparadinho, nós vamos já louvar o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor, igreja. Todos felizes com Jesus? Aleluia, também estou bastante feliz. E por rever os irmãos, né? Quantos aqui já nos conhecem? Eu conheço vários irmãos também nos conhecem, né? Faixa de número 11. Aleluia. Eu preciso pensar mais em Deus. Mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada. Minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Crente assim dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Aleluia. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor os faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser
alguém consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Amém? Graças a Deus. Tem alguém que queira compartilhar conosco algum testemunho, alguma bênção, algo que recebeu da parte de Deus? Não tem ainda? Misericórdia. A gente está orando pouco, não está? Vamos orar mais para ouvir os testemunhos. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho. Nós estamos com 20 dias que estamos aqui e já foram salvas 9 almas para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Deus verdadeiramente está trabalhando, Deus está conosco aqui nesse lugar. Hoje é quinta? Quarta-feira nós estivemos ali na congregação do pastor Luiz Cláudio. Não tinha culto, mas nós fomos à casa de uma irmã que estava fazendo um culto familiar. Encontramos o pastor Luiz Cláudio e toda a igreja lá. Foi uma bênção, estivemos com os irmãos ali. E hoje, na congregação lá do pastor Edson, ali na Vicente Pires, ele está com uma campanha de oração de 5 às 6 da manhã, nós estivemos lá com ele também. E éramos mais ou menos umas 70 pessoas orando ali pela madrugada. Foi uma bênção, Deus se manifestou, falou muito conosco ali. Então nós estamos visitando as igrejas, estamos vendo o povo alegre, trabalhando, o nome do Senhor está sendo glorificado e vidas estão sendo salvas. Esse é o objetivo da igreja, trabalhar e ganhar almas para o reino do Senhor, o nosso Deus. E contamos com as orações e com a disposição dos irmãos para trabalharmos e ganharmos essas almas para a glória do nome do Senhor. Amém? Irmão Wilfredo, está tudo pronto aí? Vai louvar o nome do Senhor, o nosso Deus, com o hino. Os diáconos e as diaconisas vão estar recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor, o nosso Deus. Deu uma oferta de amor, entregue o seu dízimo, é a única forma que você tem para repreender o espírito devorador das suas finanças. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja para louvar o Senhor juntamente conosco nessa oportunidade. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado está.
nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, meus irmãos. Vamos colocar em pé. Você vai levantar suas mãos na direção da sua casa e você vai ser o instrumento que Deus vai usar nessa noite. Tenha fé. Profetize sobre o seu lar, a sua família, sobre a sua fonte de renda. Creia na providência que vem dos céus sobre a sua vida. Pastor Valderi, faça essa oração. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento. Agora eu te apresento a cada um de nós, ó Deus, aqueles que contribuíram para a tua casa. Multiplica, Senhor, a cada um, Senhor, as suas finanças. Aqueles que não puderam nesta noite, mas sentir o desejo, abre as portas, ó Pai, para que eles sejam prósperos e para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, porque eu creio na promessa, eu creio na provisão do Senhor para a vida de cada um dos teus servos. Assim eu te peço as bênçãos da parte do Senhor na vida financeira de cada um dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, podeis tomar os vossos assentos. Nós queremos rapidamente receber os nossos visitantes. Está conosco o Isaías, acompanhado da sua família. Onde estão? Cadê o Isaías? Está ali. Vocês já vieram aqui outra vez, né? Gostaram, né? Fala a verdade. Tô de olho, hein? Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui nessa noite. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Também está conosco a Mara. É isso mesmo? Está lá atrás. Está ali, pessoal. Sejam bem-vindos. Para nós também é uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Também está ali um rapaz do cabelo branco, que eu fiz o convite para ele estar aqui hoje. Fique em pé aí, meu irmão Luiz Carlos. Está sozinho ou está alguém te acompanhando? Só? Esse rapaz aí, esse cabelinho branco, está meio judiado pelo tempo. Nós estudamos juntos, né? Tínhamos 12, 13 anos, né? E o tempo passou, né, varão? Para você, né? Porque eu estou bonito, estou novo ainda, graças a Deus. Mas Jesus te ama também, viu, varão? Seja bem-vindo, Luiz Carlos. É um prazer muito grande poder rever você. Sinta-se bem aqui no nosso meio. Deus te abençoe, no nome de Jesus. A gente brinca assim porque tem um pouquinho de intimidade com ele, né? Porque senão... Também está ali o meu cunhado, que ele pensou que ia passar desapercebido, doutor Tiago, acompanhado da sua namorada, Paulinha, que nós já estamos adotando como a filha mais velha, né? É um prazer tê-los aqui no nosso meio. Tiagão, pode dar um sorriso, varão, relaxa, fica à vontade, viu? Eles vieram espiar a terra, meus irmãos. Os irmãos estão felizes com a presença deles, digam glória a Deus. Não, mais forte, eles vieram espiar a terra. Vocês estão felizes com a presença deles, digam glória a Deus. Deus abençoe, sintam-se bem aqui no nosso meio. Mais alguém que está nos visitando? Os demais todos são nossos, né? Os visitantes sejam bem-vindos. Senhor... é porque eu estou sem óculos. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Tem mais outra irmã ali, Deus abençoe. Depois nós vamos pedir para os irmãos preparar os papelzinhos com o nome dos visitantes, a gente pegar todo mundo e falar o nome, né? Que é tão melhor falar o nome da pessoa, ela se sente mais querida no nosso meio. Como é que está a sua fé hoje? Está boa ou está mais ou menos? Quem está com a fé boa, fique em pé. Quem está com a fé mais ou menos, fique em pé também. Quem está sem nenhuma fé, tome vergonha na sua cara e fique em pé, em nome de Jesus. Vamos exercitar a nossa fé, irmãos? Você tem coragem de exercitar a sua fé nessa noite? Então estenda suas mãos. Você vai ser um profeta de Deus nessa noite. Eu não sei a sua necessidade, não sei a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei e posso te afirmar, o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe impossível para o nosso Deus, não existe. Então, mediante a sua fé, você vai profetizar. Se você tiver fé, eu quero fazer uma viagem, mas eu quero ir só bem ali. Se você tiver uma fé para fazer uma viagem para ir lá onde você quer ir, você vai. Você tem que ter fé, tem que exercitar a sua fé. Repita, eu preciso ter fé. Não, mais alto, eu preciso ter fé.
Muito bem, agora com essa fé, levanta sua mão e começa a profetizar. Profetiza o impossível na tua vida. Abra a boca, começa a profetizar. Deus quer ouvir a tua voz. Vai profetizando agora o inacreditável, o impossível. Profetiza, porque só o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita essa igreja nesta noite. Visita os teus servos aqui nesta hora. Visita as nossas famílias, ó Deus amado, todas as famílias da igreja. Visita a nossa fonte de renda. Visita o casamento. Visita a nossa vida espiritual, Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo sobre o teu casamento, sobre a tua família. Eu profetizo sobre o teu ministério, sobre os teus negócios. Receba de Deus nessa noite. Abra a tua boca agora, profeta, e comece a falar com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Profetiza em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, atenta os teus ouvidos ao nosso clamor. Age sobre nós segundo a tua vontade. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode assentar, fique à vontade, nós vamos adorar o nome do Senhor e logo após vamos ouvir a palavra de Deus. Poderoso Deus, ao que está assentado, Ele está aqui. Louve assim conosco. Ao que está sentado. Ao que está sentado. Olha só, irmãos. No trono. Somente a Ele. E ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono. Vai abrindo seu coração agora para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória a ti, Senhor, seja a glória. Deus vai preparando o Espírito nessa noite. Oh, glória seja dada a ti. Pelos séculos dos séculos. Cante bem forte. Poderoso Deus. Ele é poderoso na sua vida. Ele é poderoso na minha vida. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma ceia por ti. mais uma vez. Poderoso Deus. Ele é poderoso nessa noite para te livrar. Poderoso Deus. Ele é poderoso para batizar com o Espírito Santo. Poderoso Deus. O seu problema Ele pode resolver. Minha alma anseia por ti. Feche os seus olhos agora. Clame a Ele agora. É você e Deus. É sua fé agora. Vamos exercitar a nossa fé. Eu estou exercitando a minha fé aqui agora. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. O Senhor Jesus habita nos louvores.
poderoso Deus, Poderoso Deus. agora é para terminar. Poderoso Deus. Poderoso Deus, Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. para encerrar agora, Poderoso Deus. eu não canso de falar, Ele é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para perdoar o seu pecado, Ele é poderoso para te curar, para te libertar, para te salvar, Ele é poderoso, aleluia. Minha alma anseia por ti. Ele é poderoso para te salvar, aleluia, Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos receber o presbítero Marcos, vai estar trazendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. No final nós vamos estar orando pelos irmãos e pelos propósitos e por aqueles que estão fazendo a campanha, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você está feliz de estar na casa de Deus? Então diga glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos sem perca de tempo abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Estamos, meus irmãos, na campanha culto de libertação e culto em prol da família. E Deus vai falar conosco neste momento. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. Confesso para os irmãos que é a primeira vez que ministro essa palavra e sinto um peso muito grande nos meus ombros. Tenho relutado, tenho lutado contra, mas a vontade de Deus ela é maior e ela deve prevalecer. A palavra diz assim, todos encontraram, amém? Vamos ler como de costume da igreja. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele. E com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, tu és este homem. Até aqui. Vamos adorar o Senhor em oração. Meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, humildemente neste momento, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, Senhor, e que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, Senhor, que não saia uma palavra dos meus lábios que não seja da tua vontade, que não saia uma palavra dos meus lábios que não seja do teu querer, Senhor. Mas nós queremos e nós viemos aqui ouvir a tua voz, Senhor, a tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala, Senhor, aquilo que nós necessitamos de ouvir, Senhor, em nome de Jesus, e que quando terminar, Senhor, que o teu nome cresça, que o teu nome seja exaltado e que diminua eu, em nome de Jesus, Senhor. Podeis assentar glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, viemos aqui famílias hoje reunidas e unidas, para poder ouvir uma palavra, para poder adorar e exaltar ao nome do Senhor. Eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra. É uma palavra muito dura. Seria muito bom chegar aqui nessa noite e pregar e dizer,
E falar sobre Gênesis capítulo 7, por exemplo, versículo 1, que quando Noé terminou de fazer a sua arca, então o Senhor falou para ele: entra na arca, tu e a tua família. Então eu pregaria dizendo que eu e você, eu e a minha família, nós seríamos salvos. Então isso alegraria muito, e isso alegra o meu coração e deve alegrar o seu também. Seria muito bom chegar aqui essa noite, então, e também poder ministrar uma palavra sobre família, dizendo, irmão Eudo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso seria muito bom, seria ótimo. Isso alegra o meu coração e deve alegrar o seu também, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você e a sua casa servem ao Senhor. Mas o Senhor, Ele começa a colocar algo no nosso coração, e também é uma noite não somente de falar das famílias, mas é uma noite também de libertação, meu Walter. Nós estamos aqui em um culto de libertação e um culto da família. E para que a família seja abençoada, eu creio muito que nós devemos ser primeiro libertos de muitas coisas. As bênçãos do Senhor não têm chegado no lar de algumas pessoas por falta de libertação, por falta de uma palavra que venha trazer libertação para as nossas vidas. E nessa noite eu tenho certeza que isso vai ser colocado um ponto final. Deus vai estar libertando a minha vida, a minha família. Deus vai libertar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, começando pela história de Davi, Davi é um rei muito bem sucedido, mas não foi feita uma história somente de altos, teve baixos também. Davi não foi um homem perfeito. Davi ele errou, e errou muitas vezes aqui na terra. Davi, certa vez, naquela época, meus irmãos, era de praxe os reis partirem para a guerra também, os reis partirem também para o confronto, mas Davi, naquela ocasião, ele não foi. Ele resolveu ficar no seu palácio, na sua casa real. E a Bíblia nos relata lá no começo, então, que Davi, certa vez, ele se levantou do seu leito, subiu até o terraço da sua casa, olhando lá de cima, ele viu uma mulher chamada Batseba. Se você olhar e reparar bem, essa mulher ela não estava vestida, a Bíblia diz que ela estava se lavando. Davi, então, com a sua mente vazia, dizem por aí que a mente vazia é a oficina do diabo. Pode até se concordar com isso. Porque Davi não estava guerreando, Davi não estava fazendo nada. Mas quando ele ora para aquela mulher, então ele vê e o seu coração, então a sua carne deseja aquela mulher. Então ele pede então para que tragam aquela mulher até o palácio. Aquela mulher é levada até o palácio. Davi foi avisado, sim ou não? Sim. Quando perguntaram ali, Davi perguntou: quem é essa mulher? E a palavra diz aqui, no capítulo 11, versículo 3, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Davi foi avisado. Davi sabia que aquela mulher era uma mulher compromissada, era uma mulher casada. Mesmo assim, Davi ficou com aquela mulher, se deitou com aquela mulher, e aquela mulher então veio a ficar grávida. Todos conhecem a história, mas a história ela não para por aí. Davi, um homem de Deus, um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Era um homem respeitado, era rei. Mas Davi então se depara com a ocasião e uma situação muito difícil. Ele acaba de cometer um pecado e ele tenta então esconder aquele pecado. Ele tenta, então, com que as pessoas não descubram sobre aquele pecado. Davi, então, pede para que chamem, então, Urias. Urias vem até Davi, Davi fala: olha, vai e desce até a tua casa. Mas a Bíblia diz que Urias não desceu até a casa dele e ficou ali. O primeiro plano de Davi para que acobertasse, então, o seu pecado havia falhado. Davi, então, parte para o segundo plano. Davi manda chamar, então, um dos seus soldados, manda que Urias venha até a sua casa de novo e entrega para Urias uma carta. E pede que Urias leve essa carta e entregue essa carta nas mãos do soldado que estava guerreando. Urias, na verdade, estava levando o seu atestado de morte. Urias não sabia. Você já parou para pensar? Mas ele estava levando o atestado de morte. Olha a covardia que Davi estava fazendo com aquele homem.
E pede naquela carta, então, que Urias fique na frente da batalha, no lugar mais perigoso que tinha, para que Urias pudesse morrer, e então Davi se safaria daquele problema que ele tinha. O plano de Davi funciona tudo certinho, ele maquinou tudo direitinho. Davi, então, ele recebe a notícia, Urias é colocado na frente da batalha, e Urias, então, é morto. Passado-se o luto, então, da mulher de Urias, Davi, então, traz aquela mulher para dentro do palácio, que agora se torna mulher de Davi. Ele está com o pecado agora dentro de casa. Ele agora passa a conviver com o pecado dentro de casa. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Isso que aconteceu não aconteceu na vida de alguém qualquer, foi na vida de um rei, o rei Davi. E Davi achou por certo que tinha se dado muito bem. Ele pensou, eu fiz tudo como eu planejei, deu tudo certo, ninguém descobriu nada. A mulher que eu queria está comigo, ela vai agora conceber um filho, está tudo certo, ninguém sabe de nada. O marido dela morreu e Davi está então tudo perfeito para ele. Para Davi está tudo certo, para Davi não tem problema. O tempo se passa e a Bíblia diz que se passaram quase um ano. Ninguém incomodava Davi mais com isso. A vida dele seguiu normalmente. Só que Davi se esqueceu de um detalhe. Se ele era rei aqui na terra, mas existia alguém lá em cima conhecido como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e ele não deixaria isso passar de forma alguma. Então o Senhor, olhando lá de cima, então resolve enviar um profeta chamado Natã. Profeta valente, que está faltando nos dias de hoje. Hoje falta muito Natã nos dias de hoje. Porque Natã foi enviado por Deus para falar, meus queridos. Eu imagino Natã na presença do Senhor. E Deus dizendo para ele, olha, vai até o palácio. Tem uma missão para você lá. Natã, por certo, pensou, vou falar com quem? Deus não estava mandando Natã falar com o cozinheiro, com o copeiro do palácio. Deus não mandou Natã ir lá falar com a guarda real do palácio. Deus não estava enviando Natã, irmão Walter, para falar com o soldado do palácio. Deus enviou o profeta Natã para falar com o rei de Israel, com o rei Davi. Profeta de coragem, profeta que vai se levantar no nosso meio também. É isso que falta para nós nos dias de hoje. Profeta como Natã, que não tem medo de falar, que quando Deus entrega algo para dizer, ele se levanta, vai lá com coragem, autoridade, cheio do Espírito Santo e entrega tudo aquilo que Deus quer que ele diga. Você tem coragem de ser um profeta, Natã, na vida? Glória a Deus. Você tem esse desejo de ser um profeta Natã na vida? Glória a Deus. Se você tiver amém por isso, glória a Deus. Deus vai levantar mesmo profetas nos dias de hoje. Profeta com coragem, com audácia, que fale mesmo. Profetas dentro da igreja, que quando é enviado, não fala tão somente para o irmão novo convertido. Que quando é enviado, não fala só para o membro do banco. Que quando é enviado não fala só para o auxiliar. Profeta que quando é enviado ele não vem falar só com o diácono. Profeta que quando é enviado ele não vem falar só com o presbítero, mas profeta com autoridade, que tenha coragem de chegar e falar com o evangelista, com o pastor da igreja, que tenha coragem de falar com o líder da convenção, com o presidente do campo. Profeta enviado por Deus. É isso que nós precisamos, profetas de Deus, com coragem, autoridade, cheios do Espírito Santo, que não tem medo, porque sabe que quem mandou foi Deus, e Ele é fiel para cumprir. Tudo que vier na sua mão, faça. Tudo que eu mandar fazer, faz. Mas tudo que eu mandar falar, fale. Esse é o profeta Natã. Natã então chega até Davi, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele já não chega logo falando e acusando, não, ele conta uma parábola. Ele diz, Davi, havia uma cidade. Nessa cidade tinha 2 homens, um era rico e o outro era pobre. Davi, tinha muitas ovelhas e muitas vacas, mas o outro só tinha uma cordeirinha.
Davi, quando chegou um viajante naquela cidade, o homem rico, ele não quis gastar do que ele tinha, não pegou nenhuma das suas ovelhas, mas foi lá e tomou a única ovelha, a única cordeirinha que aquele pobre tinha. Quando ele termina de falar isso, Davi então se ira. Davi se levanta e fica irado. Sobe então na cabeça, no coração, na mente de Davi, uma ira muito grande. E Davi diz então para o profeta Natã: pois é, profeta, digno de morte é este homem. Este homem não merece viver. Espírito de acusador, isso deve acabar nas nossas famílias. Isso deve acabar no nosso meio. Nós não estamos aqui na terra como juiz para poder julgar o nosso próximo. Davi se deu o direito, por achar que era rei, de julgar aquele homem da parábola, dizendo que digno de morte é este homem, como se Davi não tivesse feito nada. Então o profeta Natã vira para Davi e disse: pois é, Davi, só tem um problema. Este homem é você. Este homem é você. Quando está doendo na carne do irmão, é muito fácil julgar e atacar. Quando está doendo na vida de um irmão, é muito fácil pegar uma pedra para atacar. Quando o irmão falha, quando o irmão erra, é muito fácil pegar um pau e querer ir lá e sentar na cabeça dele. É muito fácil. Quero ver quando dói aqui, ó, na sua carne. Quero ver quando dói aqui no seu coração. E o profeta Natã despertou isso em Davi. O problema, Davi, é que esse homem é você. Se tem alguém então que tem que morrer, como você falou, é você. Este homem é você. Quando tem alguém passando, meus irmãos, alguma dificuldade perto de você, você tem que sentir igualmente. Quando tem alguém passando por algo que necessita, você tem que sentir isso junto com ele. Não é virar as costas e achar que não é conosco. Não é dizer isso não é comigo, então não tenho nada a ver, porque amanhã pode doer em você também. E Davi havia profetizado, parece um pouco antes, sem saber. Ele disse: a mesma espada que consome aqui, consome ali. Ele tinha acabado de falar: a mesma espada que corta aqui, corta ali também. Meus irmãos, o que aconteceu com o seu irmão pode acontecer com você, pode acontecer comigo também. Espírito de acusador. Nós não somos acusadores, meus irmãos. Somos igrejas unidas, que quando alguém chega, cai, erra, peca, nós estende a mão e não taca pedra. Nós estende a mão e ajuda, irmão, vem aqui. Você errou, meu irmão, então vem aqui que eu estou junto com você. Eu vou te ajudar em nome de Jesus, porque Deus, Ele abomina o pecado, mas ama o pecador, irmão. Davi quis atacar aquele homem da parábola. Ele foi falar do arqueiro que estava no olho dele, mas esqueceu. No olho dele tinha uma trave enorme. No olho dele tinha uma trave enorme. E da mesma sorte que você julgar, você será julgado também. Da mesma medida. Não tem como correr. Meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. Nós temos que parar de acusar. Para que está servindo os meus lábios? Para que serve os meus lábios? Eu estou falando com quem? Eu estou falando para quem? Eu estou proferindo bênção? Eu estou proferindo maldição? O que está sendo feito da minha vida? Saiba que tudo que você planta, você colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não pense você que vai plantar arroz e colher feijão, não. Se plantar arroz, vai colher arroz. Se plantar feijão, vai colher feijão, irmão Mi. Não tem para onde correr. Você acredita, meus irmãos, que nós necessitamos disso? Glória a Deus. Nós precisamos dessa libertação. Isso, meus irmãos, é trabalho de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos amar o nosso próximo. Você precisa amar esse irmão que está do seu lado, esse irmão que está sentado aí do seu lado. Você precisa amar os obreiros, você precisa amar o seu pastor, você precisa amar a sua família,
Você precisa amar quem está lá fora. Você precisa amar aquele que está drogado. Você precisa amar a prostituta. Você precisa amar aquele que está cheio de problemas, irmão Danilo, cheio de problemas para poder resolver. A alegria do seu irmão é a sua alegria, mas a tristeza dele também é a sua tristeza. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Você está entendendo isso mesmo? De verdade? Você acredita que saindo daqui hoje você nunca mais está com a pedra no irmão? Você acredita que saindo daqui hoje você nunca mais acusa um irmão? Você acredita que saindo daqui hoje você sai com a certeza de que você não é perfeito, de que você não é o super-homem, de que você não está sujeito a nada deste mundo? Saia daqui com um pensamento hoje, com a certeza de que Deus está te libertando em nome de Jesus. Deus está dando uma oportunidade para você e para a sua família. Deus está restaurando a sua família. Deus está mudando o quadro da sua família. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos saindo daqui com um desejo muito grande e uma certeza: eu não ataco mais o meu irmão, eu não falo mais do meu irmão, pelo contrário, eu vou abençoar o meu irmão, porque ele também vai me abençoar, e assim o meu lar vai ser uma bênção, o meu casamento vai ser uma bênção, os meus filhos vão ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção, nós seremos uma bênção. Nós somos uma bênção, meus irmãos, cheio de defeitos e problemas, mas somos uma bênção. Glória a Deus. Coloque de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. As famílias estão sentadas juntas? Levante a mão quem está junto. Família. Glória a Deus. Eu quero pedir que você faça algo neste momento. Você vai abraçar a sua família que está aí do seu lado. Se não for família de casa, abraça o seu irmão, ele também é seu irmão, é sua família, faz parte da sua família. Certa vez, meus irmãos, é o momento de você pedir talvez perdão para quem está do seu lado. É o momento talvez de você chegar para a pessoa e dizer: meu irmão, me perdoa, porque um dia talvez eu tenha te ofendido. Talvez eu tenha feito um julgamento errado da sua vida. Me perdoa, porque quem te abraça agora também é uma pessoa falha. E eu também preciso do teu perdão, meu irmão. Talvez seja o momento de você pedir perdão para a pessoa que está do seu lado. O filho pedir perdão para o pai, a esposa pedir perdão para o marido pedir perdão para a esposa, os irmãos pedir perdão uns para com os outros, para que nós saiamos daqui com o desejo de voltar no próximo culto, viver em união, abraçado, um com o outro, naquela comunhão perfeita entre irmãos, entre adoradores de Deus. Talvez seja o momento de você pedir perdão. Se você nunca fez isso, faça isso agora. Pede perdão para sua esposa, pede perdão, talvez você tenha ofendido ela com a palavra. Faça isso neste momento. Não custa nada, não vai doer em você, mas Deus lá em cima vai receber isso. Deus lá em cima vai dizer: que coisa maravilhosa, os meus filhos pedindo perdão um para com os outros. Que coisa boa, isso é grandioso, meus irmãos. Agora eu vou pedir para que você ore pela pessoa que está do seu lado. Logo depois o pastor vai orar pelas famílias, mas você vai orar por quem está do seu lado agora. Eu não canso de dizer, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quem está do seu lado é seu irmão e seu amigo. Se você tiver fé e orar por ele agora, Deus vai entrar com a providência. Deus vai limpar tudo de ruim que está no seu coração. E vai encher o seu coração de alegria, de paz, de tranquilidade neste momento.
Ore por ele, não perca tempo. Ore agora, fale com Deus, peça perdão para ele agora em oração. É o momento de que seja dissipado esse espírito de acusação que há entre nós, para que nós possamos sentir a presença de Deus, para que nós possamos sentir a graça de Deus. Quando o perdão é liberado, Deus abençoa aquele que perdoa, Deus abençoa aquele que pede perdão, Deus abençoa aquele que se humilha na presença dele. É noite de pedir perdão, é noite de você orar pelo seu irmão que está do seu lado. Eu tenho fé que Deus vai mudar agora, Deus vai transformar agora, Deus vai agora fazer algo em seu respeito. Deus vai neste momento entrar no seu lar, entrar no seu casamento, na sua família, junto com os seus filhos. Deus vai mudar, Deus vai transformar, mas é só se você tiver fé. Você precisa orar neste momento. Meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, são teus filhos, somos nós pedindo perdão pelos nossos pecados, somos nós pedindo perdão, meu Deus, porque tantas vezes fizemos julgamento. Isso não cabe a nós não somos acusadores, meu Deus. Perdoa, Senhor, cada irmão, perdoa cada irmã, Senhor, me perdoa nessa noite, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, a Ti, meu Deus. Entra, Senhor, com providência, Senhor, no lar de cada vida, no lar de cada família. Entra, meu Deus, em nome de Jesus. Supre, Senhor, as necessidades, se é financeiro, se é espiritual, se é familiar, meu Deus. Entra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque essa família que está aqui essa noite pertence a Ti. Nós pertencemos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que está presente aqui em nome de Jesus. Show de cantaraba, show de cantarabanaias, ramai show de cantaraba, show de cantarabanaias, ramai show ramalabanaias, aleluias, chorai show ramalabanaias. Oh, glória a Jesus. Graças nós te damos, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor concedeu a nós essa noite. Amém, meus irmãos? Quantos creem que vai ser tudo diferente agora? Glória a Deus. Aleluias. Eu quero dizer que eu amo você em Cristo Jesus. Quero contar um testemunho, pastor, em 1 minuto. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, certa vez eu pregava em uma igreja do Evangelho Quadrangular. E no meio do culto, glória a Deus, no meio da ministração, Deus pediu para que eu parasse de pregar e fizesse mais ou menos isso que eu fiz aqui hoje. Pediu para que eu fizesse com que sentasse de 2 em 2 nos bancos da igreja, mas pessoas desconhecidas, não os conhecidos, pessoas que não tinham o costume de falar umas com as outras. Então isso foi feito dentro da igreja. Minha esposa sentou junto com uma pessoa que ela ainda não havia conversado ainda, era uma visitante. E Deus pediu para que eu sentasse no banco e desse 5 minutos para que essas pessoas conversassem uma com as outras. E que essas pessoas começassem a perguntar se estava tudo bem com ela e se ela poderia ajudar aquela pessoa que estava sentada do lado. Dei a instrução à igreja e fiz conforme Deus mandou. Sentei no meu banco e quando tudo aquilo terminou, Deus falou comigo, não precisa mais pregar, está tudo feito. Eu entreguei o microfone para o pastor e disse, pastor, pronto. Ele falou, pronto, irmão? Eu disse, pronto. Terminou então o culto, veio a irmã que sentou do lado da minha esposa. Aquela pessoa chegou lá então e contou para o pastor, falou, pastor, eu vim à igreja hoje, mas com a intenção de sair daqui, tomar remédio e me suicidar. Eu iria chegar na minha casa e iria suicidar, eu iria morrer hoje.
Mas quando eu sentei do lado da irmã para conversar, ela começou a falar comigo. Eu comecei a chorar tanto e comecei a perceber que tudo aquilo era o diabo que queria. Eu vou chegar em casa hoje e não vou mais tomar remédio, pastor. Não vou mais me querer suicidar. Eu vou fazer um concerto com Deus agora. Meus irmãos, quem está do seu lado pode estar passando um problema muito sério. Mas nós viemos à igreja, sentamos no banco, como se nada estivesse acontecendo. Tire um tempo, tire 5 minutos, talvez hoje, talvez amanhã. Ligue para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: está tudo bem com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Diga que Jesus ama ela. Isso é da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.